E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora, irmãos, nós veremos uma ilustração acerca do juízo final. Vemos pessoas a qual em vida viveram na obra da carne. O apóstolo Paulo, ele nos fala acerca de andarmos em espírito. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 ao 21, vai nos dizer: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Neste dia, as gerações de todos os séculos, povos, tribos, línguas e nações, estarão diante do grande trono branco, sendo julgadas pelas suas más obras. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, mas todas elas rejeitaram o favor, a graça e a misericórdia de Deus. Em Mateus 13, versículo 50, nos diz: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Todas as pessoas que em vida rejeitaram o favor de Deus passarão a sua eternidade distante dele. Agora veremos o julgamento das obras de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Paulo nos fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 ao 26, o apóstolo Paulo também nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Todas essas pessoas pecaram em vida, porém todas elas reconheceram os seus pecados, se arrependeram dos seus maus caminhos e reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador. Elas levaram o Evangelho assim como Cristo nos ordenou,
Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, trazendo assim muitas almas para o reino dos céus. Muitos deles foram perseguidos por amor a Jesus, outros mortos, martirizados, mortos de outras formas, presos, tudo isso por amor ao Evangelho de Cristo. Mas mesmo assim, eles não negaram o nome de Jesus e foram fiéis até o fim e receberam a coroa da vida e o galardão. No capítulo 3 e versículo 5 do livro de Apocalipse, o apóstolo João nos diz: "O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas." No mesmo livro, no capítulo 21, do 2 ao 5, ele nos fala: "E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." E o que estava sentado sobre o trono disse: "Eis que faço novas todas as coisas." Então, irmãos, que venhamos meditar dia após dia na eternidade. De certa forma, nós já vivemos uma eternidade, porque a partir do momento em que o homem e a mulher nascem, já vive uma eternidade, porque a nossa alma ela é imortal. Então que venhamos deixar de praticar as obras da carne e praticar as obras do Espírito, para que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor e estar cada dia mais perto dele. E cumprir o seu id, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que almas sejam salvas através do Evangelho verdadeiro e genuíno de Cristo, que liberta e não escraviza, qual libertou eu e você. Amém? Então que venhamos anunciar esse Evangelho, propagar as Escrituras de Cristo, para que muitas e muitas almas sejam salvas, assim como eu e você. Amém? Deus abençoe a todos.